Acts chapter 15, the first one. Atos 15? Yes. Atos 15, Verse 15 and 16. verso 15 e 16. Just a minute, please. Yeah, no problem. Let me find here. Act 15. 15 and 16. Can I read it? Or Yeah, you can read it. Yeah, go ahead. É o 15 e o 16. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e as restaurarei. And then 1 John, not the Gospel of John, 1 John chapter 5, verse 4. 1 João, chapter 5, Yes, capítulo 5, and the verse 4. 4. Just this? Yes. Only the 4. Todo aquele 4. Sometimes in my, it'll be two different, so I just want to make sure I read the right one. 1 John 5. Yeah, maybe it's 4 and 5 in Portuguese. Ok. O 4 e 5. Yeah. O 4 e o 5. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus? It's good. It's okay. Okay. I often don't remember sometimes Eu lembro algumas vezes things I teach or the Lord gives me for churches. Às vezes eu não lembro aquilo que o Senhor me entrega, que eu ensino para algumas igrejas. But I do remember the first time I was here, Mas eu lembro da primeira vez que eu estava aqui. there was something about the life of David that was connected to the prophetic purpose in this house. E tinha algo a ver sobre a vida de Davi que estava conectada com a vida profética dessa casa. Jesus is known as the son of David. Jesus é conhecido como o filho de Davi. Jesus is going to sit on the throne of David. Jesus vai sentar no trono de Davi. And the reason I say that is because what we just read from Acts 15, E a razão que eu digo isso é porque aquilo que a gente acabou de ler em Atos, Acts 15, em Atos 15, it is what is often described as the Jerusalem Council. é descrito também como o calendário dos judeus. There's a meeting with the leaders in the church, Há reuniões com os líderes da igreja, mainly the apostles, com os apóstolos, because they were not quite sure how to deal with the Gentile believers. porque eles não estavam sabendo como lidar com os crentes que eram gentios. And in the middle of the discussion, James, who is the half brother of Jesus, E aí no meio da discussão, Tiago, who has now become an apostle, que tinha se tornado apóstolo e que era irmão de Jesus. which is interesting because he was not a follower of Jesus during Jesus' time. O que é engraçado, porque ele não seguia Jesus quando Jesus estava vivo. But now apparently he's in the ministry. Mas aparentemente agora ele quer estar no ministério. He quotes this prophecy from the prophet Amos. E aí ele fala essa profecia do profeta Amós. And he says, E ele diz: he said, this is what Amos prophesied. isso é o que Amós profetizou. He said that in these last days, God's going to rebuild the tabernacle of David. É isso que Deus vai fazer nos últimos dias, que ele vai refazer o tabernáculo de Davi. And we live in that time. E nós vivemos esse tempo. New Testament believers live in the time of the rebuilding of the tabernacle of David. E nós vivemos nesse tempo porque pessoas do Novo Testamento vivem no novo tabernáculo de Davi. So, like we said yesterday, Jesus is our example. Então, como nós falamos ontem, Jesus é o nosso exemplo.
The will of God for every believer is to be like Jesus. A vontade de Deus para todo crente é ser como Jesus. If you want to know the will of God for your life, many believers are, what's the will of God for my life? E muito crente, muitos de vocês ficam, qual é a vontade do Senhor para minha vida? The will of God is for you to be like Jesus. A vontade do Senhor para sua vida é que você seja como Jesus. The reason the body of Christ is so important, though, A razão que o corpo de Cristo é tão importante that for us to properly represent Jesus to the world, é porque nós precisamos aparentar Jesus de uma maneira correta para o mundo. we must do it as a corporate people. Incorporate? A corporate people. E aí nós precisamos juntar as pessoas. One person cannot be the church. Uma pessoa não pode ser a igreja. Have you ever, in America, they say this. Na América eles dizem isso. And I want to say to you, just because a believer says something over and over again doesn't make it true. E só porque um crente diz uma coisa de novo e de novo e de novo, não faz isso verdadeiro. That's how error often happens. Or, That's how error often happens. Error, mistake. That's how mistake, false learning happens. E é assim que a gente aprende mentiras. That I've heard even some believers say. E alguns crentes até dizem. I know no one here has ever said that. Eu sei que ninguém aqui disse isso. Says, I am the church. Que diz assim, eu sou a igreja. You might be an important part of the church, Você pode ser uma parte importante da igreja, but it's like if you have a car. mas é como se você tivesse um carro. It's like the transmission saying, I am the car. É como se The wheels. as rodas e o painel dissessem assim, eu sou o carro. No, you're not the car. Não, você não é o carro. You're a very necessary part of the car. Você é uma parte muito necessária do carro. But you're not the car. Mas você não é o carro. So this is a very understood concept Isso é algo que a gente precisa entender. in the culture of Scripture. Na cultura das escrituras, The Jew would understand os judeus entendiam that even though the entering or the crossing over into the promised land happened hundreds of years before they went in, que mesmo que eles, muito tempo antes dele, os seus antepassados tiveram que entrar na Terra Prometida, they saw themselves as also having gone in because they were part of a corporate people. eles eram tão parte daquela comunidade que eles também viam eles mesmos entrando na Terra Prometida. That's why the enemy fights a unified people. É por isso que o inimigo luta tanto em separar a comunidade. Because it is only the corporate people working together, operating properly, that truly represents Jesus. Porque é apenas a comunidade, é apenas as pessoas em comunhão que representam fielmente aquilo que Jesus quer que a gente seja. It is only a unified people that properly represent Jesus. Apenas uma comunidade unida consegue representar Jesus. So I don't know if you have thought about this. Então, eu não sei se você pensou sobre isso. At one level, Que em um nível, if you're in a corporate people, que se você está em um ajuntamento de pessoas, we should all be coming like each other. todos nós devemos parecer uns com os outros. If we're all becoming like Jesus, we should all be growing at some level to become the same. Então, se todos nós estivermos juntos aprendendo com Jesus, todos nós precisamos estar juntos sendo como uns os outros. So the will of God Então, a vontade de Deus is for you to be like Jesus. é para que você seja como Jesus. But then you have this guy David
Then we have the example of E aí David, nós temos o exemplo de Davi. that if you look at his life, E aí se você olhar para a vida dele, we can see characteristics that allow us to be like Jesus. se você olhar para a vida de Davi, você consegue ter características que nos deixam saber mais sobre Jesus. And then you have John, the Apostle John. E aí você tem o apóstolo João. And we just read 1 John 5, E aí a gente acabou de ler 1 João 5, verse 4. versículo 4. And he says, "Who is he that overcomes the world?" E aí ele pergunta, quem foi que venceu o mundo? He asks the question, Ele pergunta, who overcomes the world? quem venceu o mundo? And then he says, this is he who overcomes the world. E aí ele diz, Or this is what helps us overcome. e aí ele diz, olha só o que nos ajuda a vencer o mundo. First of all, it says, those who believe. Primeiro diz assim, aqueles que creem. Do you believe? Você crê? It says one of the characteristics of those who believe is that they overcome. Uma das coisas que diz é que a característica daqueles que acreditam é overcome. Yeah, they overcome. Eles One of the characteristics of believers is that they overcome. vencem. Uma das características dos crentes é que eles vencem. One of the characteristics of believers is that they overcome the world. Uma das características dos crentes é que eles vencem o mundo. One of the characteristics of believers is that they overcome the world. Uma das características dos crentes é que eles vencem o mundo. One of the characteristics of people who believe is that they overcome the world. Uma das características daqueles que creem é que eles vencem o mundo. One of the characteristics of believers is that they overcome the world. Uma das características daqueles que creem é que eles vencem o mundo. One of the characteristics of believers is that they overcome the world. Uma das características daqueles que acreditam é que eles vencem o mundo. One of the characteristics of those who believe is that they overcome. Uma das características daqueles que acreditam é que eles vencem o mundo. Jesus is our example, right? Jesus é o nosso exemplo, certo? Is there any scripture Será que tem alguma escritura where you see Jesus going, I don't know what I'm going to do? que você vê Jesus dizendo assim, não sei o que é que eu vou fazer? How do I deal with this, God? Como é que eu faço isso, Deus? I'm so stressed out. Ai, eu tô tão estressado. What am I going to do? O que é que eu vou fazer? Father, what am I going to do? Pai, o que é que eu vou fazer? I keep teaching them, they still don't understand. Eu fico ensinando, mas eles não entendem. God, we got some bills due tomorrow. Deus, eu tenho conta para pagar amanhã. What are you going to O do? que é que você vai fazer? You don't ever find Jesus doing that. Você não vê Jesus fazendo isso. And he's the example. E ele é o exemplo. Now, Agora, we know nós sabemos Jesus also said in the Gospel of John, que Jesus também disse no Evangelho de João, he tells us we can overcome because there will be challenges. ele disse que a gente vence o mundo porque vai haver desafios. He tells us Ele nos ensina we can overcome because there will be challenges. que nós vamos ter aflições, mas que nós vamos vencer o mundo. He tells us we can overcome because there will be challenges. Ele diz que nós vamos ter aflições, mas que nós vamos vencer o mundo. He tells us we can overcome because there will be challenges. Ele nos diz que nós vamos ter aflições, mas nós vamos vencer o mundo. So there's some good news. Então, tem boa notícia. In this world you will have tribulation. Então, nesse mundo você vai ter tribulação. But he didn't stop there. Mas você não vai parar por causa disso. I've met way too many believers
You have a lot of... I've met way too many believers. Eu já tive com muito crente. They stop in that part of the verse. Porque eles pararam naquela parte do versículo. It's like they don't know how to live unless they have a problem. Eles não sabem como viver a menos que ele tenha um problema. And they glory in the problem. E aí eles glorificam o problema. I don't know, the church, I'm sorry, I'm sure it was very sincere people. Me desculpe, eu sou uma pessoa muito sincera. I grew up in a church, they were sincere. Eu cresci numa igreja. Do you know you can be sincere but also ignorant? Sabe, você pode ser sensível, mas ao mesmo tempo ignorante. You can be sincere, love Jesus, but still be ignorant. Você pode ser sincero, amar Jesus, mas ainda assim ser ignorante. So I would hear these testimonies as a child. Então eu ouvia esses testemunhos quando eu era criança. Usually it was on Sunday night. Geralmente era quando era nos cultos de noite. And honestly, when I heard it, it was not very appealing to me. Então, geralmente quando eu escutava, não era assim tão forte para mim. They would talk Eles estavam for falando 10 minutes por 10 minutos of how the devil has visited their house that week. como que o diabo visitou a casa deles naquela semana. They got this problem. Que eles tiveram essa They batalha. got that problem. Que eles tinham aquele problema. And I'm thinking, where's the answer? E aí eu ficava, tá, mas cadê a resposta? And all they would say, pray for me. E aí no final eles só diziam assim, orem por mim. He gave us a promise. Ele nos deu uma promessa. In this world, Nesse mundo, you will have tribulation, nós teremos aflições. but tiene alegría. Mas tenha alegria. Because what? Porque I have overcome the world. eu venci o mundo. What has he overcome for you? O que foi que ele ainda não venceu por você? I know some people, they can't even tell you what Jesus has overcome for them. E eu sei que muitas pessoas aqui podem dizer coisas que Jesus já venceu por elas. He's overcome depression, pain in your heart, sickness, disease, poverty. Porque eu sei que ele já venceu depressão, doenças, traumas no seu coração. He's already overcome that for you. E ele já venceu isso por você. I want you to listen tonight. Eu quero que você escute essa noite. Every problem that you have, Todo problema que você tem, God already has a solution. Deus já tem uma solução. And I want you to listen to this. God is 100% committed to giving you the answer to your problems. Deus está 100% comprometido para entregar as respostas dos seus problemas. God is 100% committed to you. Deus está 100% comprometido com você. So he gives you a promise in the middle of every difficulty. Então ele te dá uma promessa no meio de qualquer I also tribulação. want you to listen to this. Então eu também quero que você escute isso. Also problems that you put yourself in by bad choices. E também problemas que você se coloca por más escolhas. I know no one here. Everyone's good. Não, eu sei que ninguém aqui está assim. You're all Todo doing mundo good. You're making perfect choices. todo mundo tá fazendo escolhas boas. I say that Eu digo isso because porque many times people will make mistakes muitas vezes as pessoas vão cometer erros and they allow the enemy to beat them up. e aí eles permitem que o inimigo esteja perto. And they think they want to punish themselves, and then the devil will punish them too. E aí eles punem tanto eles mesmos que aí o inimigo vem e pune também. You have a gift Você tem um dom, from God. você tem um presente de Deus. It's repentance. Arrependimento. Take responsibility for it. Tome responsabilidade. Don't blame your husband for it. Não culpe o seu marido. Don't blame your boss for it. Não culpe o seu chefe. You want to do it right. Você quer fazer certo? Lord,
Deus, forgive me. me perdoa. I violated your word. I violated what you asked me to do. Eu fiz errado aquilo que o Senhor me pediu para fazer. And John also says, if we confess our sins, E João diz também que se a gente confessar os nossos pecados, he is what? ele, what? He is faithful Ele é fiel, and just to forgive us of all of our sins. fiel para perdoar todos os nossos pecados. And then what does he say? E também o que ele diz? Cleanse us Para nos limpar from all unrighteousness. de tudo aquilo que fizemos de errado. If he cleanses us from all unrighteousness, E se ele nos limpa de tudo aquilo que fizemos de errado, what is the only thing that is left? então o que é que falta? Righteousness. 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 Justicia. Justiça. So why do I say that? Por que eu digo isso? Because confidence in God Por que eu digo isso? Porque confiança em Deus is critical to the life of faith. é crucial para termos uma vida de fé. If you think you're unworthy Se você pensa que você não é suficiente to receive, para receber, it will be more difficult to receive. vai ser mais difícil ainda receber. And I want to give you some news tonight. E aí eu quero dar a você algumas notícias hoje. If you sincerely Se você sinceramente have asked God to forgive you, tem pedido para Deus perdoar você, it is not God who is condemning you. então não é Deus que vai condenar você. I wish I knew this as a younger man. Eu gostaria de ter entendido isso quando eu era mais novo. In the early years, sometimes in my ministry, E no tempo anterior do meu ministério, I would, be standing in worship, getting ready to minister, e aí eu estava adorando antes de ministrar, and I'd have a flashback, e aí eu tive um flashback, something from my past. algo do meu passado. I know no one here ever has that. Eu acho que ninguém aqui já teve isso. You're all holy. Vocês todos são santos. Yeah. And I would begin to allow myself to get beat up. E aí eu me permiti ficar recebendo aqueles ataques. And I would replay this and I condemn myself a little bit. E aí eu comecei a relembrar daquilo e comecei a me condenar. Even though I had asked God to forgive me of that. Mesmo que eu tenha pedido que Deus me perdoasse sobre aquilo. And then I began to learn this. E aí eu comecei a aprender isso. Do you know, if you're being reminded of sin that you've already given over to the Lord, Então, se você fica se lembrando daquele pecado que você já entregou a Deus, who is reminding you of it? quem é que está te lembrando isso? It's witchcraft, actually. É maldição, é bruxaria. Now, he hasn't done it in a while. E agora ele não tem feito muito. But the last time he tried to do it, Mas The enemy. da última vez que o inimigo fez isso, love you, Jesus. te amo, Jesus. Abner, do you remember when you did this? Te amo, Jesus. Mas você se lembra quando você fez isso? He's the accuser of the brethren. Ele é o acusador do seu irmão. You know what I told him last time? E você sabe o que foi que eu falei para ele da última vez? You got to talk back to him. Você tem que combater o inimigo, você tem que falar de If volta you're para in ele. Christ, you have authority over him. Se você está no Senhor, você tem autoridade para combater o inimigo. You know what I told him? Você sabe o que foi que eu disse a ele? I told him, actually, Eu disse a ele, olha, I did it a lot worse than you're showing me. eu fiz muito pior do que você está me mostrando. But the Lord has forgiven me. Mas o Senhor me perdoou. And God has removed that sin as far as the east is from the west. E Deus levou esse pecado bem para longe de mim. He doesn't remember it. Ele não lembra. And he tells us that our faith in God is what overcomes the world. E aí Deus nos diz que a nossa fé é aquilo que nos faz vencer o mundo. I want you to hear this as well. Eu quero que você escute isso. Very important. Muito importante. Every believer
has the measure of faith. Todo cristão tem a régua que mede a fé. Romans 12, Ephesians 2 tells us that faith is a gift given to us by God. Romanos 12 e Efésios vão dizer que a fé é um presente que nós recebemos de Deus. But the life of faith, Mas a vida da fé, listen, presta atenção, is a learned behavior. é ter um comportamento que aprende. The life of faith is a learned behavior. A vida da fé é ter um comportamento que aprende. How do we know that? Como a gente sabe disso? First thing that Adam and Eve do Primeira coisa que Adão e Eva fez, when they sin against God, quando eles pecaram contra Deus, what did they do? o que foi que eles fizeram? We were designed to trust God for everything. Nós fomos feitos para confiar no Senhor em tudo. God was to be our source of all things. Deus era para ser a força, a fonte de todas as coisas. Read Genesis 3. Leia Gênesis 3. What did they do? O que foi que eles They fizeram? tried to take care of themselves. Eles tentaram cuidar deles mesmos, They tomar tried conta to deles put mesmos. covering on themselves. Eles tentaram acobertar eles mesmos. So when we were not born again, Então, quando a gente não é nascido de novo, and many of the things that we learn throughout since we're conceived in our parents' womb, então muitas coisas, aquilo que a gente aprende desde o momento que a gente é concebido, the majority of human beings have learned to be independent. a maior coisa que os seres humanos têm aprendido é como ser independente. And we want to take care of ourselves. E a gente quer tomar conta de nós mesmos. We want to see how can we take care of ourselves? How can we take care of our kids? How can we provide? How can we do this? And it's us at the center of as a source of our life. E aí a gente fica, como eu vou cuidar dos meus filhos? Como eu vou cuidar de mim mesmo? Como eu vou cuidar disso? Como eu vou ser provedor? E aí a fonte começa a ser nós mesmos. There's something interesting in Scripture. Tem algo interessante nas Escrituras. When Jesus calls his disciples in Luke, the 5th chapter, Quando Jesus chamou os discípulos em Lucas, what does he do? o que foi que ele fez? Interesting. Interessante. First thing that Adam and Eve do is try and take care of themselves. A primeira coisa que Adão e Eva fez foi tentar cuidar de si mesmo. First thing that Jesus does when he calls his disciples, E a primeira coisa que Jesus faz quando ele chama os discípulos, what does he do? o que é que ele faz? He provides for them. Ele provê para eles. He doesn't just provide just enough. Ele não provê somente o suficiente, He provides more than enough. ele provê mais do que o suficiente. The first act before they even join Jesus' ministry is Jesus demonstrates the ability for them to be taken care of. A primeira coisa que eles percebem antes mesmo de serem discípulos do Senhor é como Jesus consegue cuidar deles. The life of faith A vida da fé is learning to trust God in all things. é aprender a confiar em Deus sobre todas as coisas.